E para dar início a esse diálogo, passamos a palavra ao nosso moderador, Fábio de Souza. Boa tarde a todos. É um tema de grande importância para todo mundo, acho que impacta a vida de todos em diferentes esferas, né? Desde o micro ali dentro de casa até a economia ou o ambiente que a gente vive. Então, é um dos temas mais importantes, eu acho, discutidos hoje na atualidade, né? E um ponto importante da segurança da informação é que ela deixa de ser de bancada, né? Ou do técnico de bancada, né? Para ser um problema estratégico, né? Que envolve governos, envolve guerras, envolve países, né? E envolve grandes organizações. Então, o que a gente vai discutir aqui agora, né? É essas tendências, né, de cibersegurança. E aí a gente falou um pouquinho de manhã, né? Vocês acompanharam da questão da inteligência artificial, né? Que é uma disrupção aí no modelo e além de afetar diversos outros setores, a segurança da informação também é amplamente afetada, né? Então a ideia é que a gente faça um bate-papo aqui com esses grandes especialistas, né? Sobre as tendências e o que tem acontecido, né? E um dos pontos estratégicos, né, como eu falei, é o impacto da segurança, né, e o uso de tecnologias e, consequentemente, a segurança, né, nessas tecnologias. Então, hoje, cadeias produtivas inteiras estão sofrendo ataques, né, as sociedades inteiras. A gente tem relatos de ataque à infraestrutura urbana, né, que já antes parecia coisa de filme, está acontecendo agora com frequência, né. Então, eu vou ouvir um pouquinho, vou passar a palavra. Eu tenho um conceito na área de cyber que é o seguinte: cyber é aquela coisa que todo mundo gosta, todo mundo diz que tem que fazer, mas ninguém faz. Cibersegurança, né? Cibersegurança, né? Melhor. E por que isso acontece, gente, aqui no Brasil? Eu sou da área empresarial, não é? Então, o Fábio também, então, a gente tem uma visão empresarial. O que acontece é que quando você traz cibersegurança para dentro do negócio, você traz custo. E o brasileiro, nós temos uma cultura, risco para a gente só tem no dicionário. A palavra risco tem lá a definição no dicionário. A gente nunca traz o conceito de risco para a nossa vida, né? Então, a gente vive essa dicotomia entre ter que gastar mais para entregar um produto e atrasar ou gastar mais tempo para fazer esse produto ou esse serviço e eventualmente perder o time, né, de entrega, ou correr o risco de ter um problema de segurança e a sua empresa acabar do dia para a noite, certo? Então esse é um aspecto importante. Existe um outro aspecto também que eu chamo de variáveis amplificadoras, tá? A gente tem 4 variáveis hoje no nosso dia a dia que elas vão ampliando o risco de segurança e a maioria das pessoas não estão nem sequer observando essas variáveis, não é? Ou às vezes até escutam sobre elas, mas não conseguem medir o impacto delas no business teu, ou na escola. Quando eu falo business, tá, gente, vale governo também, né? No negócio ali específico. A primeira delas é a geopolítica, não é? O mundo multipolarizado. O que significa esse mundo multipolarizado? Significa que, em vez de ter uma potência hegemônica, agora eu tenho uma potência que não é mais hegemônica, não é mais, fato, e que tem 3 ou 4 querendo assumir o espaço delas no planeta. E o espaço cibernético é um espaço que é disputado, certo? De várias formas. De formas legais e de formas ilegais. Então, o aumento do número de problemas de segurança, de APTs, de êxito, né, em invasões, invasão de infraestrutura, essas coisas todas, né, elas aumentaram muito de uns 5, 6 anos para cá. Por quê? Porque essa disputa que vocês estão vendo hoje no jornal, eventualmente as pessoas, né, gritando e etc., ela já vem ocorrendo já há algum tempo. Então, isso afeta diretamente o negócio. O outro aspecto é o cultural humano, que esse aí é o padrão, né? Parece que desde o dia que a gente trabalha com a área de cyber, a cultura é o melhor problema. Nós temos esse problema cultural no nosso país, da gente não valorizar a questão da segurança, né? A gente pensa na segurança depois que está tudo pronto, sobrou algum dinheiro, sobrou algum tempo, eu faço a segurança. Mas o aspecto cultural hoje
e humano de maior risco, as pessoas não estão observando, que é a cooptação de pessoal interno. Se vocês observarem, no SysConnect foi assim, no negócio que foi o mesmo grupo, fez a Claro, foi assim também, né? Recentemente no negócio da CIM, do Banco Central, foi assim também, onde os atacantes subornam um profissional interno para colocar a ferramenta dentro da rede. Dependendo de quem eles subornam, isso é quase impossível você fazer segurança. Então, na parte humana, esse aspecto é um aspecto de risco absurdo, porque virou, entre aspas, moda esse processo. Antes tinham apenas alguns grupos que faziam isso, hoje está praticamente todos os grupos fazendo esse processo. O terceiro é a parte de legislação. Eu que estou lá no CNCiber, que é o Conselho da Presidência, que é um trabalho pro bono, eu não recebo R$1 para fazer esse trabalho, estou representando a Confederação, a CESPRO, que é membro da ALET, que inclusive está patrocinando aqui o evento, está apoiando o evento, né? A gente teve, após a pandemia, uma aceleração nos processos legislativos relacionados a cyber no mundo inteiro. E nós estamos mais atrasados, viu, gente? Estou avisando só para vocês. Então, se vocês querem saber o que vai acontecer aqui, dá uma olhada em volta o que está acontecendo. Agência de controle, organização de controle, enforcement em cima das empresas, avaliação de maturidade. Quer dizer, todas essas coisas que visam, do ponto de vista positivo, melhorar a segurança, elas trazem risco empresarial. Não é? Porque se você não cumpre algo que o Estado está dizendo para você fazer, você pode ser multado, autuado e eventualmente fechado as portas da sua empresa. Então, muitas das empresas não estão observando isso. E aqui no Brasil está vindo a galope esse negócio. Certo? Lembrei. O quarto fator, que é o seguinte, ele é meio óbvio, todo mundo está vendo, e ele é o que pega o técnico de surpresa, que é o seguinte, são as integrações. A gente tem aquela velha entrada do IoT, agora a gente está vendo a integração do OT, e agora a gente está vendo a inteligência artificial, que vocês já devem ter comentado de manhã, mas que o principal aspecto da inteligência artificial que me preocupa não é o que nós estamos fazendo agora. É quando você começa a trazer a inteligência artificial para dentro dos seus processos para tomada de decisão estratégica ou tomada de decisão tática. Então, você ir lá com a inteligência artificial, levantar os dados, fazer uma análise, entregar um relatório para alguém, e esse alguém tirar conclusões em cima disso, tá ótimo, perfeito, é o uso perfeito da IA. A hora que você traz esse mesmo mecanismo para tomar a decisão e dizer que vai ligar ou desligar uma válvula, ligar ou desligar um sinal, né? Aceitar uma temperatura maior que tanto ou menor que tanto, você está trazendo um risco físico para dentro da estrutura. E o que acontece dentro das nossas empresas, da faculdade, etc. A gente vai aderindo a todas essas 4 variáveis, elas vão empurrando a sociedade meio que assim, quando você vê, já foi. Né? Quer dizer, se você pensar, nós aqui estamos na mesa, há 10 anos atrás, há 15 anos atrás, a gente montava uma estrutura, batia no peito e falava assim, agora eu quero ver entrar. Agora eu quero ver invadir. Hoje, o meu cliente compra tudo que eu tenho para vender, eu ainda viro para ele e falo assim, olha, vai com calma, porque pode ser que você tenha problemas. Então, mudou muito, porque essas variáveis, elas aumentam muito o risco. Risco de espaço, né, de espaço de ataque, o risco geopolítico, a questão da cooptação e a questão da legislação. Tá? Então, a minha contribuição seria nesse sentido. Obrigado. Quero fazer uma provocação para a gente fazer mais uma rodada, né? E é uma coisa que já me perguntaram aqui, e de manhã também veio à tona a conversa, né? A AWS, a Microsoft, o Google já avisaram e já lançaram os seus computadores, seus processadores quânticos, certo? Né? E muitos deles têm um potencial de quebrar senhas, né? Então eu vou fazer a provocação dessas novas tecnologias, né? E aí pontuando a computação quântica, porque ela está aí, muita gente quer saber o que é e o tanto que isso vai impactar na quebra de senhas, de algoritmos de criptografia. Uma rodada fazendo essa provocação para vocês, a gente falar das tendências atuais, inclusive, né? Bem, vamos lá. Atualmente, uma senha segura são 14 caracteres alfanuméricos com caracteres misturados com os caracteres especiais. Senha numérica
ou alfanumérica de até 8 dígitos já não é considerado mais uma senha segura. Então, daí, vocês avaliam se as suas senhas são seguras ou não. É óbvio que não dá para decorar uma senha de 4... Até dá, né? Uma senha de 14 dígitos, né? Alfanumérico dá. Só que a recomendação é que cada aplicação tem uma senha diferente. Então, hoje, a utilização de cofre de senha, de preferência com criptografia e tal, não aquele do Chrome que é aberto, né? De preferência, um cofre de senha externo, onde você tem uma senha master e cada aplicação tua tem uma senha diferente, é mandatório. Então, eu atualmente tenho um cofre de senha, eu tenho mais de 250 senhas com mais de 14 caracteres gravadas. Então, isso hoje é o mínimo. E eles são super acessíveis, né? Isso, são super acessíveis, a questão do valor, alguns são até gratuitos. Inclusive, são bons também, mesmo os gratuitos são bons. Aí tem uma questão mais operacional, tá? Se você tem mais de um dispositivo ou não, etc. Não vou falar nome de produto aqui não, pesquisa na internet que vocês vão achar. O outro ponto sobre a quântica, né, e eu tive a oportunidade de conversar já sobre esse assunto, é o seguinte, a gente tem que desmistificar o quântico, tá? O processador quântico, ele está na fase que o nosso computador tinha antes do Turing. Antes do Turing. Tá? Então, daí você tira o quanto ainda falta. Né? Quando você senta para falar em programação em computador quântico, você está falando em mexer nos registros de alguma coisa que você não entende muito bem como funciona. Parece mágica. Certo? Tá. Agora, dentro desse ambiente, como é que a computação quântica vai se integrar ao mundo num futuro próximo? Não muito próximo, eu acredito. Vai ser um componente como a gente tem os aceleradores hoje de IA dentro do computador. Então, você vai ter a GPU hoje, você vai ter os aceleradores de inteligência artificial e você vai ter o computador quântico que vai resolver alguns tipos de problemas. Então, por exemplo, o computador quântico ele é muito bom para treinar IA, mas as placas atuais são melhores para executar. Então, não faz sentido você executar a inteligência artificial com o computador quântico. A outra questão é, então, o que acontece? O computador quântico está numa fase onde, assim, você tem a fase de pesquisa de materiais e a fase de pesquisa de algoritmos. Se você for pesquisar na internet, você vai ver que tem, sei lá, meia dúzia ou menos de algoritmos que rodam no computador quântico. Então, você tem que reduzir o teu problema àquela situação. Em relação à chave, o que acontece, né? Você tem hoje muitos países guardando coisas encriptadas dos concorrentes na expectativa de conseguir quebrar no futuro, né? Então seria a quebra posterior. Então, se aquela informação que estava encriptada valer mais do que 10 anos, existe a possibilidade dela ser acessada daqui 5, 6, 7 anos. Então, esse é um ponto. O outro ponto é que é o seguinte, o computador quântico, ele acelera a quebra quase que instantânea de algoritmos de primos, de números que se baseiam em composição. Né? Então, por exemplo, o RSA, que tem multiplicação de primos, operação mod P, certo? Esse tipo de criptografia, a partir do momento que materiais melhorarem, materiais têm que melhorar muito, mas muito ainda, tá? Não é no ano que vem, esse tipo de criptografia vai estar quebrada. Criptografia simétrica, o maior ganho que eu vi foi dividir por 2. Dividir por 2 o quê? O tempo de quebra. Então, se o tempo de quebra é 1 trilhão de anos, vai cair para 500 bilhões. Então, 1 trilhão para 500 bilhões. E aqueles que caem para um tempo menor, é só você aumentar a chave. Então, o simétrico não vai ter tanto problema. Agora, na hora de transmitir a chave, que é o problema. Porque como você tem um cara de um lado e do outro lado não conhece a chave, geralmente a gente usa atualmente algoritmos tipo Diffie-Hellman e tal, que utilizam essa propriedade de números primos, né? Do mod P, etc. Então, esses algoritmos estão fadados ao fim. O que é o problema desse algoritmo? Se eu salvar uma stream de conexão, salvar a troca dessa chave, na hora de encriptar, a chave é simétrica, certo? Só que houve a troca da chave. Então, se eu gravar a sessão inteira e deixar guardado, quando eu conseguir quebrar a chave pública, eu vou descobrir qual é a simétrica e eu vou descobrir o que está lá dentro. Então, a gente precisa trabalhar com o que a gente chama de algoritmo pós-quântico, que são algoritmos que fazem a troca de chave utilizando outras propriedades que não essa. Ok? Então, num futuro próximo, quer dizer, muito próximo, tipo ano que vem, as empresas já têm que começar a implementar
dentro dos produtos dela, algoritmos de troca de chave que não sejam Diffie-Hellman nem RSA. Isso é urgente, certo? É urgente. Então, se você hoje é um desenvolvedor, já começa a pensar em botar isso dentro do teu produto. Só que, o que acontece? O algoritmo pós-quântico, ele não é quebrado pela quântica até alguém descobrir uma forma de quebrar. Isso vale para hoje também. Então, existem metodologias de troca de chave utilizando propriedades quânticas do spin, onde você transmite a chave utilizando uma propriedade quântica, onde a chave não consegue ser observada. Porque se ela for observada, ela desaparece. Ou ela vira uma outra coisa. Explicação, tem que confiar na explicação, tá, gente? É assim, é o máximo que eu sei. Daí para frente, nem os físicos sabem direito como funciona. Né? O cara tem que estar com pós-doc em alguma coisa para poder tentar te explicar. Então, aí nesse caso, aí não depende do algoritmo. Então, esse tipo de troca de chave, tecnicamente, é inquebrável. Certo? Tecnicamente é inquebrável. Então, o futuro quântico está nesse caminho. Você ter que implementar algoritmos pós-quânticos para evitar a questão para captura da troca de chave, ou adotar processos de hardware que impossibilitam essa captura. Certo? Mas não é nada para, eu acho, para daqui 10 anos, não. Porque a área de materiais tem que melhorar muito. Para cada qubit que você acrescenta, você aumenta a probabilidade de erro. Então, você tem que colocar mais qubits para poder compensar esse erro. Então, é assim, aí, quanto mais qubit você põe, maior é o erro. Quanto maior é o erro, mais qubits você tem que colocar. Então, você tem que melhorar muito a área de materiais. Nós não chegamos nas válvulas ainda. Entendeu? Né? Nós não chegamos na tecnologia de válvula comparado com o computador anterior. Então, minha contribuição seria essa. Obrigado. Professor, eu vou pedir que antes da sua fala, você faça uma breve explicação aí sobre chave pública privada e o algoritmo que o Fragola estava falando, para, como você é professor e tem a didática, explicar rapidinho para o público, porque eu acho muito interessante o que ele falou. Ou o Fragola também pode explicar. Pode, à vontade. Explicar de maneira simples, muito simples. Os algoritmos de chave. Ele está falando de criptografia e troca de chaves. Muito simples. A chave simétrica, o algoritmo simétrico é aquele que usa a mesma chave para encriptar e decriptar. Então, a mesma chave que você utiliza para codificar, a pessoa do outro lado tem que saber para decodificar. O assimétrico, ele tem chave diferente. Ele tem uma chave pública e uma chave privada. A sua chave privada é sua, só você sabe. A chave pública, qualquer pessoa pode saber. Então, se uma pessoa quiser mandar uma mensagem para você codificada, ela codifica a mensagem com a sua chave pública. E só você consegue abrir, mas nenhuma outra pessoa. Na hora que você coloca a sua chave privada, ele abre, é como se abrisse a caixa. Isso. Ele manda a chave. Certo? E se eu quiser enviar uma mensagem para outra pessoa, eu tenho que usar a chave pública da outra pessoa. Eu não vou explicar o processo de assinatura, porque é a mesma coisa invertida. Né? Então, hoje... A maioria dos sistemas que vocês usam trabalham assim, o WhatsApp trabalha assim. O GovBR é assim, aliás, minto, né? O GovBR, quando você assina um documento, ele está usando um sistema de chave pública e privada. Então, significa que, em breve, nós temos que estar mexendo no GovBR, porque você tem todos os seus documentos assinados com a sua chave privada, porque a assinatura funciona ao contrário. Né? Se você quer saber se o meu documento foi eu mesmo que fiz, o que eu faço? Eu assino um hash dele, que é um número que identifica unicamente aquele documento, eu assino com a minha chave privada. E qualquer um que tenha a minha chave pública vai conseguir checar se aquele documento foi eu mesmo que fiz. É isso que é hoje o GovBR. Então, vocês imaginam, a gente tem hoje no mundo toda uma estrutura de assinatura de documentos, assinatura e criptografia de documentos baseado num sistema que tem data para morrer. Né? Que se depender do cientista daqui a 10 anos, né? Não sei se vai conseguir. Tá? Então, essa é a grande diferença. Só que, por que a gente troca a chave com o algoritmo público? Porque como eu tenho a tua chave pública, eu envio um pedaço da chave de sessão, que é aquela que vai encriptar os dados, utilizando a sua chave pública. Então, eu encripto uma parte dela e mando para você. Você encripta a outra parte dela e manda para mim, usando a minha chave pública. E aí, agora, nós dois temos aquela chave simétrica para fazer a criptografia. Por que é feito assim? Por causa da velocidade. O algoritmo simétrico, ele é muito rápido, super rápido. O algoritmo público comparado com o simétrico, é meio um mastodonte. É bem lento. Né? Então,
Então, a ameaça que a gente tem no algoritmo simétrico, ele vem, na realidade, na troca de chave dele, e não no algoritmo em si. Não sei se eu confundi mais. Não, sim. Eu acho que é relevante porque todo mundo aqui usa o mesmo processo nas suas aplicações, né? E como o Fragola falou de maneira muito feliz, o próprio GovBR trabalha com o sistema de chaves, né, para criptografia.